Então, vem nos visitar, Pai, com essa alegria novamente, com essa satisfação pela tua presença, Senhor, com essa gratidão por conhecermos o Senhor, e que isso realmente transforme as nossas vidas nesses dias, e que assim nós possamos refletir essa graça, esse amor, a tua bondade nas nossas vidas. Começa em nós, Senhor, começa na tua igreja. Fala conosco, coloca fome e sede do nosso coração, porque nós somos teus amigos, e os amigos sabem o que o Senhor faz. Então fala conosco, nos dirige. Nós somos a tua igreja, nós somos o povo sobre quem o Senhor colocou o seu nome. Nós queremos te glorificar nesses tempos, Senhor. Então, usa as nossas vidas, enche as nossas vidas. Nós queremos conhecer, Pai, o teu conselho para nós, o que o Senhor diz a nosso respeito e sobre tudo isso. Continua falando com a tua igreja, meu Deus, e fortalecendo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar parabenizando a todas as mamães, exemplos, fortalezas, né, que o Senhor tem colocado nessa terra. Graças a Deus, porque nós temos o cuidado dessas mulheres, né? E a força, essa garra toda que tem sido demonstrada, que é exemplo para que nós, né, que não somos mães, saibamos que existe força, né? Que existe um além, que existe um algo a mais que a gente sempre pode dar. Mãe parece que é sempre isso, né? Sempre alguém que está sempre dando algo a mais. Você pensa que ela não tem de onde mais tirar força, ela vai lá e tira. É impressionante. E eu louvo a Deus pela vida das mamães que fazem esse mundo girar, né? Que têm todas as ferramentas que Deus deu às mulheres para que conseguissem executar esse trabalho e essa honrosa missão, né? Louvado seja Deus pela vida de vocês. E em homenagem a isso, eu quero me lembrar de uma grande mãe, né? Eu acho que uma das primeiras vezes, não foi a primeira vez que eu ouvi essa canção, foi na voz de uma mãe que eu tenho muito orgulho de ser amigo dela hoje, e há muito tempo, inclusive. Foi na voz da Cíntia, da Tchururu. E me alegra muito, assim, poder estar homenageando cada uma das mamães através dessa canção que foi composta por uma grande mãe lá há mais de 2000 anos atrás. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Santo,
Tu és Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo és, Senhor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Em meu ser, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a verdade. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Em meu ser, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a verdade. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu
meu Senhor, minha vida para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida para o teu louvor, meu Senhor, minha vida para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida para o teu louvor. Meu Jesus maravilhoso, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no meu coração, dá-lhe forças pra continuar, dando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Seu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. E a Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois não me chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Alegria estarmos todos reunidos nesse domingo mais uma vez que o Senhor nos tem dado
a oportunidade de cultuarmos como igreja. E nós vamos ler a palavra, amém? Pegue a sua Bíblia aí, se ela está no celular, no tablet, ou se ela está aí no formato de livro mesmo, pegue a sua Bíblia que ela vai ser a nossa companheira nessa meditação da palavra do Senhor, amém? Eu queria ler com os irmãos a sequência do Evangelho segundo escreveu Marcos, com os insumos dados por Pedro, como nós já vimos no começo do estudo do Evangelho, e nós vamos prosseguir do capítulo 8, a partir do versículo 27. Tivemos uma feijoada espiritual no domingo passado, com uma palavra abençoada, ungida, que o Daniel nos trouxe, que até hoje ela borbulha no meu coração, e é nesse ânimo, nesse mesmo espírito, nós vamos continuar compreendendo o que Jesus estava tratando com seus discípulos nesses últimos escritos. Amém? Então, eu peço que você acompanhe a leitura aí na sua Bíblia, Marcos, Evangelho de Marcos, segundo escreveu Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 27. A palavra do Senhor diz assim: E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Amém? Nós vamos orar agora. E enquanto você estiver orando, eu quero pedir que o Gustavo cante uma canção sobre aquilo que nós vamos meditar nessa manhã, amém? Amém. Pensar ser forte foi o erro meu. Apoiar-me em minhas próprias forças, desejei eu, embasado em elogios, aplausos, qualidades, ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu. Se eu me visse como pó que sou, fácil seria. O mestre juntaria sua saliva e o milagre então de milhares que eu veria através de mim se realizaria, mas penso ser rocha ao fim, sou tropeço. Pedro também pensava assim,
Pedro, Petrus, pedra, por engano. Pedro apenas pó. Pedro também pensava assim. Pedro, Petrus, pedra, por engano. Pedro apenas pó. Mas Deus quer tudo, maior que todos. E no deserto a rocha firme fez fender. Assim fará com essa falsa rocha, vida minha, para que rios de água viva dela possam correr. E a voz do mestre quebra o som das ondas. Pedro, tu me amas, sim, te amo. Tu sabes muito bem. A voz do mestre quebra o som das ondas. Pedro, tu me amas, sim, te amo. Tu sabes muito bem. Apacenta o povo meu. Apacenta, povo meu. Apacenta, povo meu. Amém. Amém. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Não compreendes as coisas que são de Deus. Em outras palavras, eu diria, baixa a bola aí, meu irmão. Nós lemos o texto que Marcos escreveu justamente baseado nos relatos do próprio Pedro. E agora com a sua Bíblia, nós vamos visitar algumas outras leituras dessa ocasião. E eu convido você a ver primeiramente em Lucas, capítulo 9. Lucas 9, os versos 18 a 22. A palavra diz assim: E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos e perguntou-lhes dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram João Batista, outros Elias e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro disse, o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que ninguém referisse isso, dizendo, é necessário que o Filho do Homem... E Jesus vai declarando o que vai acontecer com ele. Agora, nós vamos voltar lá em Mateus. Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo lhe disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que
tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao fim, ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Aleluia. Você pode observar uma diferença da narrativa de Marcos para a de Mateus? Mateus, um beijo para os Mateus da nossa comunidade, dois alecrins muito amados, o Mateus Salmito, o Mateus Pellegrinelli, significa presente de Deus esse nome. E Mateus, ela é a oração da graça e do favor do Senhor. Por quê? Você pode reparar que quando ele fala no texto sobre a chamada dos 12 discípulos que foram constituídos apóstolos, ele é o único que diz, quando cita o nome dele, e Mateus, o publicano, foi chamado. Um publicano que cobrava impostos em nome do império opressor do povo judeu. Ele foi alcançado e foi chamado e foi colocado ali para viver em intimidade com o mestre. E é sob essa graça que ele retrata o que aconteceu nessa conversa entre Jesus e Pedro. Por que Pedro não narrou isso, narrando para Marcos? Porque ele já era convertido. Quando Marcos escreveu o Evangelho, ele já ouviu do Pedro convertido aquilo que havia se passado. E Pedro viveu ali naquele momento que a palavra do Senhor nos ensina em Provérbios 27, capítulo 27, versículo 2, seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estranho, e não os teus lábios. Na versão do texto na Bíblia King James, que eu amo, diz, seja outra pessoa quem te elogie. E foi Mateus que contou com profundidade o que aconteceu ali naquela conversa. E a gente acompanha que, pela sinceridade de Pedro, ele de pronto, impulsivamente, por já estar experimentando ali da caminhada com o mestre, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E 4 versículos depois de Jesus declarar na vida de Pedro, bem falastes, porque não foi você, mas Deus, o nosso Pai, quem te revelou. E sobre esta pedra, ou seja, sobre essa declaração que você faz, eu edificarei a minha igreja. E você, Pedro, Petros, pedra, estará à frente dessa igreja. O que você ligar na terra será ligado no céu. Então vamos parar por aqui. Pedro, por que desse nome? Quando Jesus o encontrou pelas mãos de André, seu irmão, disse, você é Simão, mas eu vou te chamar agora de Cefas, de Pedro, Petros, pedra, a rocha. Jesus já profetizava na vida de Pedro que ele seria, porque ele ainda não era. Ele ainda não era. Ele ainda era o Pedro de vontade frágil, de ânimo dobre, muito impulsivo,
falava demais. E por me reconhecer tanto nesse personagem, desde criança, eu pensava e falava com Deus: Senhor, no dia que eu for mãe, se o Senhor me der essa graça, eu quero ter um filho, Davi, que era onde eu me reconhecia tão fragilizada na presença do Senhor, na minha melancolia, no meu desejo de amá-lo acima de todas as coisas. E colocaria o nome do outro filho de Pedro. E o Senhor me deu esse privilégio. Eu tenho um Davi e tenho um Pedro aqui em casa. Eu quis me lembrar da palavra do Senhor quando eu batizei meu filho, porque eu coloquei ali naqueles nomes todo como eu me vejo no Senhor. Quem era Pedro? Falava pra caramba, era o auto-intitulado líder dos discípulos, até porque ninguém falava, não, então deixa eu tomar frente disso aqui para a coisa desenvolver, né? Devido ao seu temperamento, obviamente teve problemas com a língua, como lemos nos evangelhos, tendo demonstrado isso repetidamente por falar antes que qualquer outro pudesse fazê-lo. Falou mais nos evangelhos do que todos os demais apóstolos juntos. E a maior parte do que dizia estava errada. Na transfiguração mesmo, tanto os evangelistas falam, tanto no texto de Marcos como Lucas, lembra do que Pedro fala? Senhor, vamos fazer aqui uma tenda. Está tão bom esse lugar aqui, vamos fazer uma tendinha para o Senhor, para Moisés, para Elias. Por quê? Não sabendo o que dizia, ele falava isso. Está lá no texto, você pode conferir. Não sabendo o que dizia. E antes de Jesus sofrer o martírio, a última palavra impulsiva que Pedro lhe trouxe gerou uma palavra muito marcante do Senhor como resposta. Isso nós vamos ler em Lucas. Mateus também traz algo do falar de Pedro, próprio dele, né, nesse momento, mas Lucas, ele vai direto ao ponto que eu queria trazer aqui para a nossa meditação. Lucas 22. Lucas 22, a partir do verso 54. Então, prendendo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Não, isso aqui é quando o Senhor já foi preso, é antes. Versículos 31. Eles cearam numa mesa preparada por João e por Pedro, já prestes ao Senhor ser entregue para o martírio. E o Senhor falou com Pedro: Simão, 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 Simão. Me lembrei do devocional maravilhoso que o Senhor nos abençoou com a palavra da Camila. Simão, Simão. Essa chamada dupla aí, ela é carregada de significado. Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Pedro, eu te digo que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhecem. Esse é o Pedro. Aquela pessoa que sempre tem que falar, porque assim, os outros não vão sobreviver se não ouvirem a opinião dele sobre um assunto. Porque mesmo que tudo já tenha sido dito, às vezes o que tenha sido falado antes não tenha nada a ver com o que ele quer falar, mas ele tem que falar. Ele tem que pontuar a visão dele sobre aquilo. Você conhece alguém assim? Eu vejo todo dia quando eu me olho no espelho. Texto de Marcos, você vê que Jesus não está falando para quem não o conhece, ele está tratando com os seus discípulos mais próximos sobre o que tem acontecido ali. Desde quando Rodrigo pregou sobre o fermento dos fariseus,
Jesus está, no versículo 12 do capítulo 8, a Bíblia diz, e suspirando profundamente em seu espírito, disse o Senhor, por que pede esta geração sinal? Imagina Jesus assim, meu Deus do céu. Não vai ser dado, não vai ser dado sinal nenhum. Vocês não estão entendendo que o meu reino não é deste mundo. Aí passa um pouco, lá no versículo 21, ele diz aos seus discípulos, como não entendeis ainda o que está acontecendo? E aí vem o episódio da cura do cego de Betsaida, lá um pouquinho na região norte, ali da Galileia, na região de fronteira com Tiro e Sidom. Acontece aquele episódio da cura do cego que Daniel trouxe para nós, de uma forma tão abençoada no domingo passado, um texto profundamente cheio de lições para nós que somos discípulos de Jesus. O cego, com aquela laminha que o Senhor fez, ele não ficou curado foi uma cura gradual. Ele olhava e via os homens e dizia, são como árvores que andam. Isso exemplifica muito bem os discípulos, que estavam ali com a luz do mundo, mas estavam vendo árvore andando, não estavam entendendo o que estava aos olhos deles, e os ensinos de Jesus, e a profundidade, e aquilo que Jesus queria e quer de nós. E nisso nós estamos também, na mesma situação. E depois que o Senhor cura aquele cego e manda para a casa dele dizendo, não entre na aldeia, não faça alarde disso, uma descrição profunda, uma descrição, sabe? O Senhor ali, dentro daquela postura, ele começa a andar, vai descendo ali pelo litoral para a região de Cesareia de Filipe, e os seus discípulos ali, e alguns outros que o acompanhavam, tinham os seus apóstolos, mas tinham outras pessoas também caminhando, mas quem estava ali perto dele eram os seus discípulos. E depois daquele episódio, Jesus, e você, o que as pessoas têm falado sobre mim? Ele queria ouvir, né? E aí eles falam. A Bíblia não diz claramente quem que falou o quê, das possibilidades, Elias, o João que voltou a viver, Jeremias e outro profeta que ressuscitou, mas aí justamente o quebrantamento de Pedro também, que é muito peculiar a esse temperamento impulsivo, transparente, ele também falou da verdade que ardia no coração dele, tu és o Cristo, tu és Jesus, o Filho do Deus, Jesus o Cristo, o Messias que havia de vir, o Filho do Deus vivo. E o Senhor ali, nas palavras de Mateus, declara palavras tão importantes que refletirão como será a igreja, os primeiros dias da igreja do Senhor aqui na terra. Agora, 4 versículos depois do Senhor ministrar a ele palavras tão edificantes, o Senhor está chamando ele de Satanás. Em 4 versículos. Foi Jesus que mudou? Era Jesus que tinha oscilação de ânimo e de vontade? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A resposta de Jesus vem no contexto desse encadeamento de fatos, de não nos deixarmos contaminar pelo o fermento dos fariseus, de buscarmos no Senhor matar o nosso eu, o nosso ego, nos entregarmos para que possamos ver. Abre os teus olhos do meu coração, Senhor, quero te ver, nós cantamos tanto, e isso vem da entrega total. E nesse momento, quando Pedro, eu procuro imaginar que como ele ouviu aquilo tudo do Senhor, aí ele se sentiu alguma coisa em Deus. Como a gente, que é muito cheio de razão. Ele, né, como alguém que será como uma pedra ali na liderança da igreja, e o que ele ligar na terra será ligado no céu. Então, 4 versículos depois, ele é aquele que pode chamar Jesus ao lado, e não é assim, dando uma ideia, não, é repreendendo o Senhor, dizendo, não, Senhor, coitado do Senhor,
né? Mateus fala. Com piedade, né, Senhor? Isso não vai acontecer com o Senhor, não. E Jesus, sabendo por trás disso quem estava, que era o próprio Satanás, que teve a oportunidade de falar pelos lábios de Pedro, da mesma forma que fala por meio dos nossos lábios quando nós damos lugar, foi com esse Satanás que Jesus falou claramente: afasta, sai de mim, cala-te. Porque era esse Satanás que sabia desde o começo e tentava impedir o plano que Jesus veio cumprir para o resgate de todos nós. E Jesus não titubeou, repreendeu na hora e deu a resposta. Neguem-se a si mesmos. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo, eu vou falar claramente. Se não se negar, tomar a própria cruz e me seguir, vocês não são meus discípulos. Este era o Pedro, esta sou eu. O Pedro que há em mim. Aquele que Satanás quer o tempo inteiro usar. E o pior, que a besta aqui acha que está cheia de Deus, fazendo a vontade de Deus. Quando, na verdade, o terreno sinuoso por onde pisa, de não estar totalmente convertido ao Senhor Jesus, permite essas oscilações. Nós somos assim. E pior, nós somos assim afirmando que somos convertidos. Passado esse momento, teve tantos outros acontecimentos até chegar perto do martírio do Senhor. Eles terminaram de cear, e aí é o que Lucas traz na conversa do Senhor com Pedro. Ele, nesse momento, nem chama ele de Pedro, chama ele de Simão, Simão, Simão. Satanás pediu para Ciro andar com sua vida igual faz com o trigo, mas eu roguei por ti. E quando te converteres, cuida dos seus irmãos, apacenta os seus irmãos, o meu povo. Na mesma hora, Pedro responde: não, Senhor, eu darei a minha vida por ti. E quando Jesus é surpreendido no jardim do Getsêmani, que alguns pipocam, somem na escuridão, fogem, Pedro ainda tenta, da própria força, garantir a segurança do Senhor, desembanhando uma espada e cortando a orelha do Malco, que era um dos servos do sacerdote. Jesus, você não entendeu nada, como sempre. Foi lá, restaurou a orelha do Malco e seguiu pelo seu caminho, e Pedro indo acompanhando, como nós bem conhecemos. Entre o momento da ceia que Jesus fala aquilo para Pedro, Satanás pediu a sua vida para se andar e eu roguei, até esse momento do jardim, Lucas fala muito sobre um momento que Jesus fala assim, quer ver, vamos lá? Para vocês visualizarem bem, Lucas 22. Tem a última ceia, né, a última Páscoa, Jesus fala sobre o maior, será o menor, esses ensinamentos que repetidamente nós temos ouvido, mas aí entra por um ouvido, sai por outro. E aí Pedro é avisado, Jesus fala que Satanás pediu para se andar com a vida dele, o Senhor intercedeu. Aí antes que Jesus vá para o Getsêmani, ele traz um ensinamento sobre as duas espadas. Versículo 35, e disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, forja ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam, nada. Então, disse-lhe, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome, como também o alforje, e quem não tem espada, vende a sua veste e compra a espada. Jesus querendo dizer, se prepara, porque a coisa vai apertar. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, eu não vou ficar mais aqui com vocês. E com os malfeitores foi contado, isso que a palavra dizia sobre o martírio do Senhor, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Versículo 38, e eles disseram, Senhor, eis aqui duas espadas. Jesus, basta, desisto, não falou mais. Vocês compreendem que desde o fermento dos fariseus, Jesus está falando e eles não estão se convertendo, e eles não estão entendendo. Isso só vai acontecer depois que o Senhor é morto, crucificado, depois de sofrer,
ressuscitar, encontrar com eles e enviar o Espírito Santo como ele prometeu. É um processo. Até aqui não tinha entendido nada. E nessa manhã o Espírito Santo diz a nós, a mim, não fique nesse estágio. Você tem acesso à palavra, ao Espírito Santo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos pular, vamos nos converter, vamos passar para o próximo passo. Porque a gente fica vivendo ainda nesse momento de ignorância dos discípulos, com o próprio Jesus na presença deles. Imagine nós que não temos o Senhor palpável aqui nos falando. A menos que a gente abra o coração para a sua palavra, que é a voz, a revelação do Pai para nós até os dias de hoje. Jesus fala tudo isso para Pedro, e Pedro, ele o nega. Lucas e Mateus, eu peço a você que leia com calma hoje, nesse domingo, que nós separamos para, antes de tudo, nós nos consagrarmos ao Senhor, render a Ele o nosso louvor. Você vai ler aí na sua casa, no seu cantinho, o que Lucas, o que Mateus fala, o próprio Marcos também, sobre esse momento em que Jesus é preso, e Pedro, ele não foge como os outros, mas também não fica junto de Jesus. Essa zona cinzenta tão perigosa e maligna, com que nós não queremos sair, e queremos viver porque ela tem verniz de piedade. Ela tem verniz de que está tudo bem. Antes que Pedro negasse o Senhor, ele foi questionado. Você é um deles. O jeito de você falar denuncia. Você é um deles. Você não estava lá com ele, não. Até que a Bíblia diz que ele dá um chilique, como eu falo para os meus filhos. Chilica, e começa a xingar e a praguejar, eu não sou esse. E nesse momento Lucas é o único que diz que ele levanta o olhar e Jesus olha no olho dele. Jesus estava tão perto e ele estava tão longe do Senhor, mesmo estando ali fisicamente. E nós somos assim. E o pior, nós somos assim, afirmando que somos convertidos. Muito claramente, depois de repreender Pedro, onde nós lemos hoje, o Senhor fala assim, deixa eu falar real para vocês, meus discípulos, meus apóstolos, você que está me seguindo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque isso de querer poupar a sua vida vai fazer você perdê-la de vez. O que é isso? Somos nós que enganosamente pegamos a nossa fé em Jesus e na pregação do Evangelho. Sabe aqueles brinquedos de criança, o bebê quando está começando a desenvolver a habilidade motora, que tem o círculo, o quadrado, o triângulo, e ele tem bloquinhos com essas mesmas formas para ele pegar e colocar ali nas formas correspondentes? O Evangelho está lá redondinho, a gente pega um quadrado e quer enfiar de qualquer jeito, dizendo que a gente está vivendo o Evangelho. Nós pegamos e queremos transformar a palavra que rasga, que trata, que quebra, que nos faz morrer para podermos viver nele. Passamos um verniz, falamos um versículo ou outro que nos interessa, porque a Bíblia não está sendo mais lida no encadeamento e na entrega que tem que ser. A gente só lê e só declama aquilo que interessa ao nosso discurso. O que é isso? Nós estamos fazendo o Evangelho tomar a forma do nosso projeto pessoal de vida. Os nossos apegos, aquilo que a gente não quer soltar. E a gente pinça da palavra aquilo que vai dar o verniz de piedade e vida que segue. Nós vamos levando. Deus fala, nós fingimos que escutamos e vida que segue. Vamos para o Apocalipse, os alecrins vão se lembrar desse texto. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. É a 7ª e última carta ditada pelo Senhor Jesus a João, destinada à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém.
Um dos nomes mais lindos do Senhor Jesus. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Sei que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como podes dizer, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta? E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, porque era uma igreja rica, precisava, para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, que unge os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Nós pegamos essa porção da palavra e ficamos dizendo que usamos como texto de evangelização e ela é em primeiro lugar para nós. Ao que vencer, lhe considerei se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Façamos um autoexame do nosso coração. É o que o Senhor tem falado conosco nas orações, nas reuniões de oração. Né? Alô, aí, reunião de quarta-feira, mulheres abençoadas que têm pagado o preço de entrar numa brecha em oração pela igreja do Senhor. Façamos um autoexame do nosso coração, porque a gente se acha muito certo, nós somos rápidos em julgar, em apontar o erro dos outros, de olhar para trás, em vez de fazer tudo novo e sermos nova criatura, como a palavra já nos disse. O erro só está nos outros, nunca está em nós. Eu assisti nessa pipocação de live, né? Eu ganhei um meme de uma amiga, uma professora, que eu morri de rir. Eu tô com medo de ir à cozinha e encontrar uma live lá. Mas a gente, sabendo reter o que é bom, participei de uma conversa do pastor Ed René com outro servo do Senhor, o Joabe, que foi do mesmo seminário que esse, e eles estavam falando sobre o fundamentalismo, usar textos bíblicos para se justificar, e eu fui muito abençoada quando eu os ouvi dizer que há fundamentalistas de todos os lados em nosso meio, tanto pendendo para um lado como para o outro. É aquilo assim, isso aqui é a minha verdade. Sendo que há fundamentalistas, pastor Ed dizer, de todos os lados, até quem vende Herbalife tem os seus fundamentalistas ali, é o ouro, é a vida, é só aquilo ali. Verdades ditas sem amor não passam de grosserias, meu irmão. Eu aprendi isso com o nosso pastor Ricardo Gondim, que eu amo muito, tenho um carinho enorme por ele. Uma verdade dita sem amor, sem você se preocupar com quem está ouvindo no contexto ali das pessoas que te cercam, você só está sendo grosso, impertinente. Verdades ditas sem amor não passam de grosserias, estão longe do caráter transformado pelo fruto do Espírito. Nós temos Jesus, o nosso exemplo. Isso aqui não é para os Pedros, é para todos nós. Nós temos o exemplo em Jesus, mais ou menos de como ele agiu, é de procedência maligna. Não adianta a gente pôr verniz que está em nome do Senhor, andando, caminhando e vivendo sem se converter. Tenhamos coragem de encarar o nosso coração na presença do nosso Pai, porque Ele já conhece o nosso coração, mas nós estamos dispostos a fazer a oração perigosa que Davi fez. Tenhamos coragem, pois a oração não tem a ver nada com Deus, mas tem a ver conosco. Vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 11.
a partir do versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A palavra que Paulo trazia à igreja ali, por ocasião da ministração, da celebração da ceia do Senhor. Versículo 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque não se examinam. Não fazem esse pedindo para o Senhor lançar pelo Espírito dele luz naqueles cantinhos que a gente mesmo faz questão de não olhar para o nosso coração. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos e não aos outros, mas a nós, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Oremos como Davi orou. Vamos voltar lá no Primeiro Testamento, no Salmo 139. Salmo 139, vamos ler os versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum que seja caminho mau. Meu irmão, é impossível. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E o pai da mentira é Satanás. Todos nós temos pecado e temos do que nos arrepender. Essa foi a justiça. E essa foi a palavra de Jesus. Do mesmo jeitinho, arrependa-se, porque chegado o reino de Deus. É essa a mensagem central do Evangelho. Tudo é consequência. A gente não pode pegar lá na consequência, pensar algo que se encaixa com o nosso projeto pessoal e falar, essa é a maior vontade de Jesus. Não é, não. A maior vontade de Jesus é que nós nos arrependamos de quem nós somos. Cegos, pobres, nus. E achando que estamos abafando. Versículo 24. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Assim como o Senhor recomendou que a igreja em Laodiceia fizesse, ouviremos o que o Espírito Santo de Deus tem para nos dizer. Provavelmente ele vai nos lembrar daquilo que Jesus já nos disse. E assim nós voltamos para o texto de hoje, em Marcos 8. Capítulo 8, versos 34 e 35. Chamando aqui, ó, no particular. Se alguém quiser vir após mim, negue-se. Negue-se. Outra vez, negue-se a si mesmo. Meu irmão, em nome de Jesus, se essa palavra é para mim e para você, não encha a sua boca para propalar, se antes você não se negar. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, porque todo mundo tem uma cruz para carregar no caminho que Jesus nos deixa. E ninguém está querendo carregar a cruz. É a minha vida, o meu projeto, a minha agenda de domingo, a minha agenda de sábado, a minha agenda de sexta, a minha agenda de quarta. E aí, onde dá, a gente vai encaixando. Piedade aqui, passa um vernizinho, tá beleza. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque se você quiser poupar essa sua vidinha de alguma forma, você está colocando em risco totalmente a sua vida. Está vivendo uma vida medíocre, não está vivendo uma vida abundante no Senhor. Vai ficar guardando ressentimento o resto da vida, vai ficar se corroendo por tudo o que aconteceu e não viveu ainda o se converter, ou se deixar o Espírito Santo nos lavar, cuidar de nossas feridas. Vamos querer no nosso braço.
igual os discípulos, igual, aqui, ó, tem 2 espadas aqui, vamos lá, e corta a orelha. Sim, não é esse o nosso mestre. E esse núcleo ali ao redor do Senhor, Pedro, eu digo, foi um dos melhores amigos de Jesus. Era Pedro e os filhos do trovão, né? João e o Tiago. João e Tiago, os 2 irmãos, filhos de Zebedeu, que o Senhor apelidou carinhosamente de filhos do trovão. Minha irmã, você não põe esse apelido em alguém que seja fofo. Impossível. Esses, João e Tiago, quando Jesus estava no caminho de Jerusalém, falou assim, vai lá na frente e vai preparando uma pousada para nós, ele indo aqui com um grupão. Eles entraram numa aldeia em Samaria, na região dos samaritanos, não quiseram dar hospedagem para eles, não. Eles voltaram bufando. Já viu alguém bufando? Dentro da igreja? Bufando. Cobras, lagartos. Não, mas estou falando a verdade. Voltaram bufando. Senhor, nós vamos pedir para Deus, nosso Pai, mandar fogo e consumir todos eles, igual fez lá no Carmelo, com os profetas de Baal. O que Jesus respondeu? A quem vocês pertencem? Vocês não sabem de quem são. É um processo difícil. Perder a vida para ganhar. Nos soltarmos das nossas verdades, daquilo que a gente tem tão sedimentado dentro do nosso coração. Mas nós não estamos sozinhos nesse processo. Jesus promete estar conosco todos os dias. Jesus nos promete o Espírito Santo, que nos ensinaria como um pedagogo, assim diz a palavra, nos faria lembrar do que ele nos ensinou, o fruto dele em nós nos transformaria de glória em glória, assim como o dia vai raiando, diz o Salmo. É assim que Jesus vai fazendo. E não é fácil, nós cantamos hoje com Fabrício e Luciano. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Temos que chorar lá no pé da cruz. Pobre nu que sou eu. No que Pedro se tornou? Ao se converter, passando pela ressurreição do Senhor, ele tão amargamente, quando se percebeu miserável, é muito lindo. Não vou me lembrar agora de cabeça qual dos evangelistas que diz, quando Jesus fala assim para as mulheres, vão, avisem os meus irmãos que eu estou vivo. Avisa o Pedro também. Ele ainda é precioso para mim, não acabou. Avisa o Pedro, tá tudo bem, eu estou vivo. E no período que o Senhor ainda apareceu para os seus discípulos, até ele ir para a glória de vez, vocês se lembram em Tábira? Quando eles estão lá, porque depois que passa aquilo ali, Jesus ainda aparece para eles em Jerusalém mesmo, onde eles estavam escondidos. E aí ele soma mais um pouco, aí Pedro fala assim, vou pescar. E os outros, né, vão atrás dele, vão com você também, voltam para Galiléia. E eles estão lá no mar da Galiléia. E quando eles vão se aproximando da praia, tem um peixinho na brasa esperando. Por isso essa quarentena vai passar e eu vou assar aqui uma comidinha para nós, eu, igreja, porque eu aprendi isso com Jesus, como é bom comer junto com quem a gente ama. E João fala no ouvido dele, aquele ali é o Senhor, João. E eles chegam, tem peixinho assado, e Jesus chama o Pedro para andarem juntos um pouquinho, na hora da verdade. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, eu te amo.
Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pela terceira vez. Pedro, tu me amas? E a palavra diz que Pedro se entristeceu, achando que o Senhor não estava acreditando nele, e ele diz: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E ele diz: apacenta o povo meu, cuida das minhas ovelhas. E ainda fala, quando você era jovem, você ia para onde você queria, fazia o que você queria, mas vai chegar o tempo que isso não vai acontecer, vão te atar, e o Senhor já profetiza sobre como que vai ser o final da vida dele. E ele vai se converter, mas não deixa de ser Pedro, né? Vê o João vindo atrás dele e fala: e aquele ali? E Jesus: Pedro, que te importa o que vai acontecer com ele? Se eu quiser que ele viva para sempre. Aí já virou lenda urbana, né? Que João não ia morrer nunca. Aliás, João foi o último a morrer dos discípulos, né? Ao se converter, depois disso, o Senhor vai para a glória e fala: fica em Jerusalém, vem o Pentecoste. Vocês acompanham lá no começo de Atos. Aquele homem covarde, com medo do que as pessoas pensariam dele, tudo aquilo que nós já conhecemos, é tomado pelo Espírito Santo de Deus e com autoridade, sabedoria, fala, e 2.000 pessoas se convertem só numa palavra. E depois é ele que fala, olhando para aquele aleijado que estava ali na Porta Formosa: eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada de mim mesmo, o que eu tenho não é meu, mas o que eu recebo do Senhor é isso que eu te dou, levanta e anda. E a revolução que aquilo foi, e como eles enfrentaram o Sinédrio, ele fala com tanta autoridade, com tanta responsabilidade, não, com tanta assim, ele tem tanto domínio daquilo que ele está falando, que ele fala com ousadia. E depois de outro episódio, eles e Tony chumbo no lombo lá, e chibatada, e ele e João se alegrando pelo privilégio de sofrer em nome de Jesus. A maior causa que nós temos é essa. Nenhuma pode superar. É sofrer pelo nome do Senhor. E hoje ninguém quer sofrer. Eu não quero, você não quer. E a conversão só existe quando essa entrega total acontece. E aí nós vemos o Pedro, mesmo sendo ele, porque o Senhor nos recebe como nós somos, mas ele se nega a nos deixar da mesma forma, se nós nos abrirmos para o agir dele. Ele ali com as suas próprias verdades. Tem aquele episódio do centurião Cornélio, né? Leiam depois em Atos. Da mesma forma que Deus fala com o centurião, fala com Pedro, lá na outra cidade, em Jope. Ele sobe para orar no terraço e vem ali aquela visão dos animais impuros. Eu falo: não tem isso de imundo, de impuro, não. Se Deus falou que está abençoado. E ali ele vai e se abre: ô Senhor, o Senhor está falando, amém. Vai lá. E aquela bênção na casa de Cornélio, e para aquele ciclo de amizade familiar perto dele. Ele volta para Jerusalém, dá treta. Os irmãos lá falam: que parada é essa de você ir falar para gentil? Se fosse um outro Pedro, ele ia falar: pô, foi porque eu quis, Deus mandou e eu fui. Mas não, você vê uma pessoa transformada falando: meus irmãos, eu também tive essa dúvida. Olha o que é Deus na vida da gente. Eu também tive essa dúvida, mas aconteceu assim, Deus falou lá com ele, depois falou comigo, e nós vamos lá. Nem mais, o Espírito Santo foi derramado lá. Olha que bênção, olha que alegria. Olha que coisa boa. E ali, né, a gente vai vendo crescendo. É isso que Deus tem para fazer na nossa vida. Esse Pedro, tão assim, que traz na nossa cara a nossa fragilidade, o nosso erro, foi aquele que as pessoas amontoavam no caminho por onde ele ia passar, os enfermos, os oprimidos ou necessitados de qualquer ordem, para que simplesmente a sombra de Pedro, ao passar, os tocasse, e eles eram libertos. Aleluia. Aleluia. Mas isso só acontece se ele realmente, o nosso Senhor, for rei e reinar em todas as áreas da nossa vida, vontades, cantinhos obscuros do nosso coração e verdades assim consolidadas.
cristalizadas, calcificadas. Mas se a gente pedir que ele seja o primeiro, o Espírito Santo dele vai quebrando uma por uma e nos tratando e nos erguendo para a glória dele. Amém? Amém. Nós vamos orar agora, enquanto nós ouvimos uma canção que o louvor da igreja preparou para nós. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Quem vai ocupar seu coração? Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você, pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora. Quem vai ocupar seu coração? Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Só o sangue transformou que ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se
vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Senhor, nós queremos te clamar nessa manhã, que nós não queremos outra vida se não for com o teu reinado absoluto no nosso viver. Ó Deus, em nome de Jesus, nos livra, Senhor, do engano e da mentira de achar que estamos vivendo para ti, quando na verdade o Senhor Jesus não reina absolutamente em primeiro lugar na nossa vida. Nos perdoa, Senhor. Espírito Santo, revela, mostra, ensina e convence a cada um de nós sobre aquilo que precisa ser mudado. Transforma-nos, Senhor, para o louvor do teu nome. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos para realmente nós nos negarmos, tomarmos a nossa cruz e te seguir. Que realmente, Senhor, o Senhor seja o primeiro em nosso coração e no nosso viver. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Nesse dia tão especial, eu queria dizer para as mamães que não há outra maneira. Aliás, há várias maneiras, e eu acho que os filhos já têm feito isso dentro de cada casa. Eu sei que aqui em casa já teve mãe que foi acordada com café da manhã, todas as crianças deram os seus beijinhos aí. Muitos de nós não tem a mamãe perto para dar um beijo. A gente vai, assim que der, usar a internet para falar com elas. Muitos outros também já não têm a sua mãe presente conosco, mas é um dia especial, e a esses que não têm, o Senhor nos conforta, e a todos nós podermos viver esse momento de alegria com as mamães, né? Nós possamos sentir com elas essa alegria, a alegria da homenagem que está na Bíblia. A Bíblia diz, né, que nós devemos homenagear as nossas mamães. Então, do jeito que a gente pode fazer agora, o mundo é digital, a gente também preparou um outro vídeo com uma personagem, uma narradora especial. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Vamos lá. Deus abençoe, mamães. Feliz Dia das Mães. Oi, eu me chamo Mariana. Minha mamãe nem sabe que eu vim aqui para contar como eu estou ansiosa para chegar. Antes de nascer, eu já estou sabendo que vou ter muitos amiguinhos. Uau! Não vejo a hora. São muitos. Mas quem eu quero mesmo olhar nos olhos é minha mamãe. Converso com ela todos os dias, mas olho no olho é diferente. Veja só como são lindas as famílias que eu vou conhecer logo, logo. A Elisa é aquela ali no meio. É mamãe do Davi e da Dani. Dá pra sentir o amor que os une. O Papai do Céu me deu uma mamãe tão linda quanto ela. O Daniel e o Bruno nasceram em 2007. Eles já são velhos, olha! Mas uma mamãe que carrega 2 meninos sapecas dentro da barriga deve ser um tipo diferente. O
nome dela é Aline, uma heroína, concordam? Nessa foto aí, ela conseguiu que os dois sorrissem juntos pra foto. Que show! Gabriel Levi já tem 1 aninho e ganhou até certificado da igreja. Eu quero um desse, viu? A mamãe dele se chama Amanda e ela é muito querida. Papai do céu ama muito essa família. Esse aí é o Benjamin. Ele é filho da Adriana. Tava cansada, tadinha. O menino mamava de 20 em 20 minutos. Pode isso? Eu vou querer também, viu? Senão eu fico brava igual a ele. Ai, essa é a Malu. Que linda! Acabou de nascer. Vamos crescer juntas. O mais legal é que a mamãe dela se chama Mariana. É minha xará. Que tudo! O Matheus e o Tuquinha são filhos da Luciana. Eu já ouvi a voz dela daqui da barriga. Eles são lindos, não são? Tô começando a desconfiar que filhos nascem lindos como as mamães. Será verdade esse bilhete? Olha, esse aí é o Arthur, que é filho da Renata. Mesmo pequeno, tem muita história, viu? E que bom que Deus deu a ele uma mãe como ela, dura na queda. Papai do céu cuida deles desde o começo. O Nicolas, sapequinha, já tem 5 aninhos. Será que passa rápido? Quero crescer rápido também. A mamãe dele é a Ana e ele deve amá-la demais, porque ela é muito cuidadosa. Que bom ter uma mamãe. A Paula tem 2 filhos, igual a Aline, só que eles não nasceram juntos, o André e a Isabela. Ela é muito linda e tem filhos lindos também. Acho que, se a lógica for essa, quero nascer com a cara da minha mamãe também. Essa é a Júlia. A mãe dela é a Ariadne. Ai, como elas são lindas, não é verdade? A Ariadne é especial demais. Sabe por quê? Além de gerar e cuidar, ela é mãe de boneca. Que demais! Esse é o Matheus e a mamãe dele é lá do Nordeste. Que o Papai do Céu continue abençoando ela. Deve ser legal ter várias mamães, as de perto e as de longe. Essa é a Dandara. Ela é neta da pastora Val e filha da Aline. Se ela é neta, significa que a Val é vovó dela. E olha, eu já sei. Me disseram que vovó é um tipo de mãe muito mais especial. Pastora Val, pode me chamar que eu vou pro seu colo rapidinho. A Lídia é filha da Rebeca. É da minha geração. Ai, que delícia ficar agarradinha na cama. Quero momentos fofura assim. Que a Rebeca explique tudo tintim por tintim pra minha mamãe. E fala pra ela deixar eu ficar pelo menos um pouquinho na cama dela, tá? O João e o André são filhos da mamãe Clarice. Que família linda! Sem ela, o que seria deles? Sem eles, ela não seria mamãe. Eu quero um amor assim pra mim. A Lara e o Vitor são filhos da Juliana. Já me falaram que eles moram lá do outro lado do lago. Mas ela, guerreira, está sempre com eles, pra lá e pra cá. Quanta perseverança numa mulher só. Eu vou ser uma dessas. A Carol é mãe de 3. O João, que já é velho, o Pedro, que é um pouco velho, e a Aninha, que já é experiente na arte da infância. Uma mamãe dessas é de se tirar o chapéu, mas já me avisaram que eu não posso dar moleza pra ela, senão ela me dá mordidas. A Cíntia é mãe de 3, igualzinho a Carol. Ela gosta de muitos filhos. Deve ser porque filhos enchem a casa de alegria. Ai, eu acho que vou querer irmãos também. Quando eu chegar, eu quero causar igual a Debinha. Quando ela avisou que iria chegar, o papai Rodrigo teve que buscar os irmãos dela na escola e acabou livrando Davi de uma prova. Esse negócio de fazer prova não deve ser tranquilo, não. Ah, e tem a vovó Marta.
Ela é mamãe do tipo vovó e é uma das melhores do mundo do ranking mundial. Eu descobri que quando uma mãe tem mais filhos, eles são chamados de irmãos. Minha mamãe Elô e meu papai Júnior ainda não têm outros filhos. Será que posso ser irmãzinha de todos vocês da Bethesda? Afinal de contas, somos como uma família, né? E quem não quer ter um montão de mamães? Mamãe Elô, mamães da Bethesda. Já posso chamá-las assim, né? Muitas mulheres são exemplares, mas vocês a todas superam. Vocês já são o meu orgulho. O Papai do Céu abençoe e guarde vocês. Resplandeça, dê graça e paz. Já as amo de montão. Mamães Bethesda, feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, mamães Bethesda. Deus abençoe. Obrigada. Muito emocionante. Lindo, mamães. Lindo. Vocês sempre improvisando alguma coisa pra gente, né? Vem, bebinha. Muito obrigada. Amei. Muita altura. Ficou lindo. O texto foi de quem? Não se fez. A Mariana. É a Mariana. Marianinha. Gente. Não, a gente mandou. Fez uma referência, né? Gente, eu quero saber se Heloísa está com os batimentos cardíacos em ordem. Eu queria ver Heloísa. Obrigada, gente. Olha, sinceramente, eu esperei muito por esse Dia das Mães e não esperava essa homenagem. E eu não sei nem o que falar, estou desidratada. Falei, não, bem-vinda ao clube, minha irmã. Obrigada, muito obrigada. Um beijo grande para vocês. Gente, eu gostaria de homenagear todas as mães que são mães no sentido biológico, as que são mães espirituais, que cuidam de vidas, como de vez em quando algumas mulheres da igreja cuidam da vida. Eu já tive, às vezes, que ouvir conselho, e às vezes meramente andar junto. São mães também, eu estou com 64 anos, mas eu não perdi esse jeito de filho ainda. Mesmo, e isso não tem nada a ver com idade. Às vezes, essa mãe que Deus coloca no meu caminho é uma pessoa de 10 anos de idade. Mas eu gostaria também de parabenizar em nome de Jesus, porque Jesus que está parabenizando um tipo de mãe diferente, quando ele diz que minha irmã, meu irmão, minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então, tem algumas mães de Jesus soltas aí, que estão fazendo a vontade de Deus, e Jesus disse, essas são minhas mães. Então, parabéns para essas mães também, mães de Jesus. Amém. 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 Eu estou muito emocionada. Não... Agradecer a Deus. Obrigada, gente. Eu amei a homenagem.
Põe a Malu mais perto da câmera aí, Tá quero ver. mamando. Ah, tá mamando, desculpa. ok, perdão. Ela faz isso agora, só mama e dorme. Parabéns, mamães lindas. Puxou o pai. Sem comentário. Uma linda imagem, Mariana. Você com a Malu aí mamando. Abri o olho para ver a Bethesda. Oh, meu Deus! Que fofura! Mari, fala com a gente, senão ela não aparece. A Malu aparece. Fala, não, agora eu não quero papo com vocês, não. Eu tô ocupado aqui, né, mano? Malu já tá almoçando. Ai, que momento gostoso. Ai, eu lembro de tudo. Ai, que gostosa. É Malu roubou a cena mesmo. Ai, gente. Daqui a pouco vai ser a Heloísa. Deus quiser. É verdade, com a minha caradinha. Com o bebezinho no colo. Fala pro Júnior se preparar, que a Mariana dele ficou com a fazeira, igual a minha Mariana, que tá enrolado, viu? O texto foi muito inteligente, tá? Eu não sei a quem que eu vou parabenizar, assim, em termos de criatividade, mas muito inteligente, foi muito interessante colocar a envelopada ainda para falar, né? Legal, muito lindo mesmo. Uma curiosidade, aquele ultrassom é a linha da Heloísa? É ela mesma. Ai, que lindo! Muito é ela de verdade. Eles pegaram um pedacinho do cérebro ali, eu falei assim, olha, fotografaram até a inteligência dela. Muito bom. Gente, eu vou despedir porque a filhona me tirou. Eu hoje estou sem fazer nada dentro de casa. Só por isso. Ai, que delícia! Aí a filhona subiu tudo aqui, mas eu tenho que falar com as mamães que estão no Rio, São Paulo. Isso. Aí eu preciso despedir, tá bom? Eu tenho que me despedir também, porque minha filha é chefe, eu sou orelha seca hoje. Pastor Rodrigo, ora pelas mamães e para nos despedir, então. Tá bom, antes de orar pelas mamães, eu quero agradecer a você, ao Hugo, a nossa repórter Aninha, que emprestou voz à Mariana. Vídeo lindo, que sensibilidade, como sempre. Nós somos privilegiados por caminharmos juntos com gente a quem o Senhor derramou tantos talentos. Aleluia. Somos abençoados por isso. Amado Deus, eu quero mais uma vez te agradecer, Senhor, por todo o amor, por toda a graça, por todo que o Senhor tem nos dado. E a Bíblia diz que não há nada bom que não venha de ti. Então, eu quero te agradecer por isso. E minha oração, nossa intercessão, Senhor, é por essa nossa humanidade, que precisa de mães, que precisam de pessoas que se coloquem no papel de mães, que abracem, que acolham, que deem afeto, que menos dedos em riste, mais abraços. Que possa abençoar todas aquelas que têm se proposto a agir assim, não só com aqueles seus biológicos, mas, como nos lembrou o pastor Wilson, também com aqueles que têm se proposto a fazer isso, aquelas que têm se proposto a fazer isso também, em nome de Cristo. E o Senhor renova em nós esse amor, que o Senhor renova em nós esse coração aberto. O Senhor possa te conhecer. A todas as mães, que a bênção do Senhor seja sobre vocês, renovando, restaurando, dando forças,
o mundo é muito melhor porque vocês nos amam. Um beijo a todos. Tá bom, aos meninos também, tá? Aos homens e rapazes e aqueles que não são mães. Beijo, gente. Um bom domingo, uma semana de bênçãos. Gente. Bom domingo.